Após ouvir que ele era o terceiro príncipe de Caerys, nosso protagonista fica em choque, como alguém que, poucos minutos atrás estava lutando em uma guerra contra Caerys, e deu seus últimos suspiros no campo de batalha, acordou como o terceiro príncipe do país inimigo. Meio desorientado, levantando rapidamente, ele pergunta à pessoa que parece ser seu assistente pessoal, qual era a data do dia de hoje, que responde apenas o dia e mês, 28 de abril, logo em seguida. Calian complementa sua pergunta, em qual ano estamos? O assistente responde, ano 522, perguntando ao nosso protagonista se havia algo de errado, por não entender sua agitação durante aquela manhã. Assustado e parcialmente em choque, nosso protagonista percebe que além de estar no corpo que não era dele no país inimigo, ele também havia retornado uma década antes da última guerra, tendo essa guerra começado por causa do eixo do tempo. Objeto este que apareceu no Palácio Real de Secretia, objeto estranho, que possuía o poder de voltar no tempo, se tornando notícia em todos os lugares, rapidamente chegando aos ouvidos do governante do continente de Caerys, que logo demonstrou cobiça pelo eixo do tempo, exigindo que fosse entregue a ele, causando revolta do nosso protagonista e de seu reino, que não queriam entregar um objeto, que eles consideravam poderoso e perigoso a uma nação inimiga deles. Então, após rejeitar o pedido, Caerys entrou em guerra, como se estivesse esperando uma desculpa para isso. Naquela época o rei em lágrimas pediu a Beren, nome este do nosso protagonista, antes de mudar de corpo e voltar no tempo, para que não fosse para a guerra, pois todos que havia partido para a batalha contra Caerys não haviam retornado, e o rei, irmão do nosso protagonista, tinha medo de perder ele para a guerra, e acabou testemunhando sua morte das muralhas do castelo. Então nosso protagonista, que agora está no corpo do terceiro príncipe de Caerys, sendo chamado de Calian, abre a janela e vê um belo jardim à sua frente, passando a enxergar aquilo como uma segunda chance dada a ele, por Chase Yugnin, que deve ter usado o eixo do tempo para evitar o fim de sua pátria, Secretia, enquanto estava imerso em seus pensamentos. Seu assistente pessoal o chama, dizendo que sabia que era difícil para ele participar do café da manhã com os seus demais irmãos, sendo cortado por Calian, que logo fala, sinto muito por fazer você esperar, vou me preparar. Agora, enquanto a única coisa que se passa em sua cabeça é que ele iria aproveitar ao máximo aquela oportunidade, chegando no salão para seu café da manhã, ele é anunciado pelos guardas reais, sendo orientado pelo seu assistente a pedir desculpas pelo atraso. Fazendo seu pedido ao primeiro príncipe, Randel saiu Caerys, cada um dos três príncipes eram de uma mãe diferente, sendo tratados sempre como se não existisse por esse meio-irmão, tendo entrado logo em seguida o segundo meio-irmão chamado Planche, o segundo príncipe de Caerys, que simplesmente ignora todos, e sem modos senta na mesa. Esse seu segundo meio-irmão é o que assume o trono de Caerys no futuro, ganhando o apelido de Rei Louco, sendo mesmo que começou a guerra e destruiu a nação do nosso protagonista no futuro. Ali na mesa Calian reflete sobre a dinâmica da família. O primeiro príncipe não pode mexer com Planche, pois a atual rainha é a mãe biológica de Planche, e ninguém consegue desafiar sua autoridade dentro do Palácio Real. Então seus pensamentos são cortados por simples palavras. Seu imprudente, nenhuma gota de decência em você, afinal você puxou sua mãe, diz o segundo príncipe Planche. Calian começa a tremer de raiva por causa dessas palavras, mas tenta se controlar, afinal aquela segunda chance de mudar o futuro foi dada com o esforço de Chase, seu irmão de verdade. Porém ele sente todo aquele ódio crescendo dentro de si, pelo homem que despedaçou sua pátria. Ele queria cortar aquela garganta naquele instante, recebendo aquele olhar fulminante. Planche percebe de imediato aquela sede de sangue de Calian contra ele, após ter dito aquelas palavras durante o café da manhã. E aí, vocês curtiram? Se quiserem continuação dessa obra, falem nos comentários, por favor. Esse foi o episódio 2, o número 1 já foi postado. Meu nome é MRC Santos, e esse é o canal Manhua Webtoons. Peço que curta e se inscreva, para ajudar. Obrigado e até a próxima.